Presumo que todos conheçam o Scream, pelo menos de vista ou até mesmo pelos filmes que o parodiam. A máscara de Ghostface é muito famosa. Disse que seu criador se baseou na história que vou contar hoje e em Daniel Harold Rowling para criar o mítico personagem. Vamos analisar a fundo o caso do ceifador de Gainesville. E sim, este é um Mentes Perversas. Então, olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. No primeiro exibido na tela, vocês podem ver o restante dos meus casos. Seguem minhas redes sociais caso queiram me acompanhar. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Era agosto de 1990 em Gainesville, ao norte do estado da Flórida. Desde antes dos acontecimentos, e mesmo depois, até o dia de hoje, Gainesville é considerado um dos melhores lugares para se viver em todo o estado. Comumente muito segura, é uma cidade em que grande parte da sua população é composta por estudantes universitários de diversas partes do país que se estabelecem aí para estudar. Na Universidade da Flórida, além de ser conhecida por sua universidade, é reconhecida por conservar sua arquitetura clássica e pela quantidade de museus que existem lá. No entanto, a usual tranquilidade de Gainesville foi interrompida por 3 dias de ataques que aterrorizaram todo o mundo. O primeiro dos ataques ocorreu na madrugada do dia 24 de agosto de 1990. Christina Powell não teve contato com sua mãe durante todo o dia, o que seria normal se não fosse pelo fato de que acabara de se mudar para a universidade. E por estar longe de casa no início do semestre, comunicavam-se por cada pequena coisa. Estamos falando, além disso, do início dos anos 90, por isso não tínhamos chats ou mensagens de texto, pelo menos não para o usuário comum. No dia 25, a situação escalou ao não receber notícias da jovem, que estava esperando que sua irmã e cunhado viessem entregar um móvel em seu apartamento. No dia seguinte, os pais de Christina decidiram fazer a viagem até Gainesville, sabendo que algo estranho estava acontecendo. Por volta das 4 da tarde, a polícia chegou ao apartamento de Christina porque seus pais haviam solicitado que verificassem seu bem-estar. O responsável pelo lugar estava lá e tentou abrir uma das portas com sua chave, mas não conseguiu. Os oficiais pediram permissão para entrar no apartamento e procuraram outra maneira de entrar. Foram até uma porta que estava no 3º andar da propriedade. Só então eles conseguiram. O problema foi que, ao abrir, eles enfrentaram um odor extremamente forte, algo que não podia ser ignorado. Lá estava o corpo de uma mulher sem vida. Mas não era o de Christina, era o de Sonia Larson. Sonia era amiga e colega de departamento de Christina, também estava começando o semestre na universidade. Ela só tinha uma camiseta, mas seus seios estavam expostos. Podiam ver-se várias facadas no seu braço, perna e peito. Além disso, seu rosto estava inchado, indicando que ela havia levado um forte golpe. A cama estava coberta de sangue, mas eles não podiam parar ali. A polícia precisava buscar no resto da casa. Assim, descendo um andar, encontraram o corpo de outra mulher na sala de estar ao lado do sofá. Essa sim era Christina Powell, quem eles estavam procurando. Ela tinha 5 facadas no torso, e quem quer que tivesse feito isso também tinha cortado seus mamilos. Entre os joelhos dela, sobre uma toalha úmida, havia uma garrafa quase vazia de detergente para louça. O sabão cobria a área vaginal dela e deixou uma camada de espuma ao redor da vulva dela. Ambas foram amarradas com fita. Colocaram fita na boca de Sonia, mas ela não estava lá, naquele momento. Seu assassino a havia retirado. Este assassino revirou as bolsas das mulheres e jogou o conteúdo no chão. Mas no resto do apartamento não parecia que algo havia acontecido. As portas estavam trancadas por dentro. Os carros das mulheres não tinham nada de estranho, não foram tocados. Ambas estavam planejando procurar empregos de meio período para poder estudar e foram vistas pela última vez no dia 23 de agosto, às 11 da noite. No dia 26, eles descobriram este duplo homicídio, mas no dia seguinte, 27, estavam discutindo outro assassinato. Havia uma terceira vítima chamada Krista Hoyt. Em uma situação semelhante, Krista não tinha contato com ninguém durante todo o dia e não compareceu ao trabalho. Seu chefe notou a ausência, que era muito rara, e então pediu que um oficial fosse procurá-la. Krista foi encontrada em seu apartamento. Seu corpo sem cabeça estava na cama, havia sangue por toda a parte.
Depois de procurar, foi bastante fácil encontrar a cabeça, colocada como se fosse um troféu sobre uma prateleira, parecendo olhar para seu corpo. De resto, as feridas eram semelhantes às de Cristina e Sonia. Cortaram seus mamilos e arrancaram um pedaço de pele das costas. Também tinham amarrado seus pulsos com fita, mas o assassino as levou. A maior, ou quase a única diferença, estava realmente em um grande corte que ia da área púbica até o peito, o qual expunha seus intestinos. 3 mortes em menos de uma semana, mortes que se pareciam demais umas com as outras e ficavam piores com cada vítima. O dono do lugar havia visto em 2 ocasiões diferentes o portão da casa aberto. Ele havia dito a Cristina, já que achou estranho, e ela pensou que alguém como o técnico de telefone deve ter esquecido de fechar. As autópsias provaram que as mortes foram causadas pelo número de facadas recebidas. Além disso, no corpo de Cristina foi descoberto um líquido na área vaginal. O assassino tentou limpar as evidências de abuso sexual. A notícia de um serial killer nas proximidades do campus universitário se tornou pública após o segundo ataque. Ou seja, na manhã do dia 26 de agosto, e como era de se esperar, provocou um estado de pânico em toda a cidade. A universidade suspendeu as aulas para evitar que os alunos voltassem sozinhos para seus apartamentos e quartos à noite. Além dessa medida oficial, os estudantes que se sentiam, e com toda a razão, em perigo, tomaram suas próprias medidas. Assim, por exemplo, fosse noite ou dia, ninguém andava sozinho pela cidade. Quanto aos seus apartamentos, os estudantes se revezavam para dormir e vigiar, aumentaram as fechaduras e outras formas de segurança para que ninguém pudesse entrar. O medo era tanto que, até o final de agosto, centenas de estudantes decidiram abandonar Gainesville. E, de fato, estima-se que cerca de 700 nunca retornaram para concluir seus estudos. Além do medo coletivo e dos padrões evidentes entre os 3 ataques, a polícia não tinha realmente onde começar a investigar, pois nenhuma evidência incriminatória foi deixada em nenhuma das cenas do crime. Antes de fugir, o assassino retirava a fita usada para amordaçar suas vítimas, evitando deixar impressões digitais. Além disso, ele limpava os corpos com diferentes solventes, como álcool, para remover qualquer vestígio de sêmen que pudesse incriminá-lo. Não havia então nenhum tipo de indício ou evidência que pudesse guiar a polícia para um suspeito, ou pelo menos para uma linha de investigação lógica. Portanto, o terror se instalou permanentemente em Gainesville. Os estudantes não só se revezavam para dormir, mas também começaram a se armar. Dormiam, por exemplo, com facas ou outras formas de defesa. A segurança ao redor do campus e da universidade também foi reforçada nos meses seguintes. A polícia realizou operações de vigilância mais rigorosas na cidade, incapaz de encontrar algum rastro que os levasse ao assassino de Gainesville. A única coisa que conseguiram durante esse tempo foram alguns depoimentos de vizinhos que tinham visto outras pessoas nas proximidades. Aquela semana, um vizinho disse ter visto 2 homens negros caminhando em direção ao apartamento de Cristina depois da meia-noite, no dia em que ela morreu. Outro homem que passava pelo local viu mais ou menos no mesmo momento um homem branco e loiro. Quando o iluminou com as luzes do carro, o homem se agachou atrás de uma lixeira. Não deixou ver o rosto dele? Outro vizinho disse que também viu um homem branco, de cabelo loiro, às 10 da noite. Mas nenhum desses testemunhos foi muito útil. O que a irmã de Cristina disse realmente chamou a atenção. O namorado da mulher tinha chegado à cidade com ela no dia 22 daquele mês, o que o tornava uma pessoa de interesse. Por outro lado, o namorado ou ex-namorado de Sonia Larson tinha deixado para ela uma carta onde mostrava estar aborrecido com a decisão da jovem de terminar o relacionamento. Ele era outro suspeito, mas nenhum servia. Os vizinhos de Sonia e Cristina ouviram o chuveiro do apartamento às 6:30 da manhã. Ao que parece, nenhuma delas era o tipo de pessoa que estaria acordada a essa hora. Outro vizinho ouviu a música Faith de George Michael, bem alta, por volta das 10. Segundo a perícia, as mulheres já estavam mortas naquela hora, então esse deve ser o assassino, tomando seu tempo para limpar a cena e se organizar. No dia 28 do mesmo mês, foram encontrados mais 2 corpos, embora desta vez um fosse homem. Falamos sobre os assassinatos de Manuel Taboada e Tracy Pauls, ambos com 23 anos. As vítimas foram esfaqueadas em sua residência, embora Manuel tenha recebido o maior número de ferimentos. Até agora, à exceção de Manuel, as vítimas tinham vários aspectos físicos em comum, todas com cabelos castanhos, jovens, estudantes, magras.
Estava se desenhando um padrão que era facilmente identificável. Nesta última descoberta, o homem de manutenção do complexo havia ido ao apartamento a pedido de um amigo dos rapazes. Ele abriu a porta e a primeira coisa que viu foi a Tracy morta. Além disso, ela tinha uma bolsa ao seu lado. Ele fechou a porta rapidamente e, quando chegou com a polícia, apenas minutos depois, a porta estava aberta e a bolsa havia desaparecido. Tracy disse à família que se sentia segura com o namorado, acreditando que nada de mal lhe aconteceria. O estranho nesta cena é que não era como as outras, o nível de ataque aos corpos não era o mesmo. Tudo indicava que havia sido interrompido no ato, mas podia-se presumir que deveria ser o assassino das outras mulheres, pois na autópsia foram encontrados vestígios de sabão na vagina, mais uma vez, tentando eliminar todas as pistas. Coincidências que talvez não tivessem nada a ver são que as vítimas dos 3 locais morreram em camas d'água e que todos os apartamentos tinham gatos, os quais não foram feridos em nenhum momento e estavam em bom estado quando a polícia chegou às casas. Neste ponto, temos um claro serial killer com um modus operandi. Há comportamentos que podem ser estudados para descobrir o que ele faria depois ou que tipo de pessoa ele era. Foi por isso que chamaram perfis criminais para fazer o trabalho de descobrir um pouco mais sobre essa pessoa. Houve algumas pessoas de interesse na investigação, mas nenhuma era convincente. Primeiro temos a Ed Humphrey. Humphrey foi por um tempo o principal suspeito, embora suas impressões digitais não correspondessem ao encontrado na cena, que de qualquer forma não era muito. O jovem tinha 19 anos, alguns problemas de raiva, assim como comentários mal intencionados em relação à sua então namorada. As suspeitas eram mais por conta do que as pessoas diziam sobre ele e algumas coisas que ele havia feito, como ameaçar 2 estudantes com uma faca. No dia 30 de agosto daquele ano, ele foi preso por tentar atacar sua avó. Depois, em outro momento, também estava o suspeito Stephen Bates, que era um homem musculoso com tatuagens descritas como satânicas por todo o corpo. Ele havia sido detido pelo assalto armado a uma mulher, mas o que chamou a atenção foi a grande faca que ele usou. Durante o interrogatório, ele disse que teve um sonho no qual cortava a cabeça de uma mulher e a deixava em cima de uma prateleira, olhando para a cama enquanto a violava. Bem, isso era extremamente perturbador, mas também coincidia com o que aconteceu com Krista. Honestamente, o que parecia mais culpado era Humphrey, ao mesmo tempo, também parecia muito confuso. Ele dizia não ter nada a ver com os assassinatos, mas se referia a si mesmo como John. E dizia que um homem mau havia matado 5 estudantes e que esse homem estava dentro dele. Vamos expandir. Ele era conhecido por ter uma coleção de facas e canivetes que carregava consigo. Além disso, sabiam que ele havia abandonado sua medicação psiquiátrica, o que poderia ter sido a razão para os ataques. Finalmente, mas não menos importante, Ed apresentava feridas em seu rosto e braços. No entanto, uma revisão das poucas evidências deixadas na cena do crime permitiu encontrar uma amostra praticamente minúscula de sêmen, através da qual se pôde comparar o DNA com o de Eddie. A tecnologia não era tão eficaz quanto é hoje, é claro. Mas ainda assim permitiu determinar que a amostra encontrada nas cenas dos crimes correspondia a um tipo sanguíneo B. E Ed tinha um tipo sanguíneo A, então ele não era o assassino. A investigação continuou num impasse até novembro do mesmo ano, 3 meses após os assassinatos, quando Cindy Jurassic ligou para a polícia de Gainesville. Cindy vivia em Louisiana, especificamente num lugar chamado Shreveport, de onde Daniel Rowling era original e quem ela havia conhecido anos antes na igreja. Cindy sempre achou que Daniel era estranho, que havia algo errado com ele, e quando soube do que aconteceu em Gainesville, pensou imediatamente nesta pessoa. Daniel sempre nos dizia que um dia ele iria deixar essa cidade e ir para onde as meninas são lindas, e ele poderia apenas tomar sol e ver mulheres lindas o dia todo. E embora seja uma declaração que possa coincidir com a Flórida, e sem dúvida, fez com que os investigadores ouvissem atentamente, não foi esta a declaração mais acusatória ou que mais chamou sua atenção, mas o que Cindy contou que Danny havia dito ao seu marido, Stephen Doving, costumava vir para casa à noite há algum tempo. Então uma noite Stephen veio e me perguntou, ela precisa ir embora agora? Quando eu perguntei por quê, ele me disse que tinha um problema. Então eu quis saber que problema e perguntei diretamente ao Stephen, que me disse que
Danny tinha contado a ele que gostava de esfaquear pessoas com sua faca. Na época, Cindy não acreditava que Danny seria capaz de fazer algo assim. Mas desde que as notícias sobre os assassinatos em Gainesville foram publicadas, ela não conseguia parar de pensar nisso. E os investigadores chegaram à mesma conclusão de que pelo menos valia a pena investigar. Em um beco sem saída e seguindo as informações que Cindy Jurassic havia fornecido, a polícia decidiu procurar em Shreveport, a cidade de Daniel. Lá descobriram um caso frio ou um caso não resolvido, com muitas semelhanças com o que havia acontecido em Gainesville e que também não havia sido resolvido. O caso aconteceu no ano anterior, 4 de novembro de 1989. William Grissom, de 55 anos, sua filha Julie Grissom, de 24 anos, e seu neto Sean Grissom, de 8 anos de idade, foram assassinados na casa do homem. O detetive Mance, encarregado do caso de Gainesville, estudou os relatórios e documentos da investigação realizada por seus colegas de Shreveport. Através destes, soube que o corpo de Julie havia sido posicionado de maneira similar à que o assassino dos estudantes deixou suas vítimas. Além de que ela se parecia fisicamente com as outras mulheres assassinadas. E não foram as únicas coincidências que encontrou com os 3 ataques em sua cidade. No cadáver de Julie também foram encontrados resíduos de fita adesiva, vinagre e sabão. Elementos que o assassino usava para limpar os rastros de si mesmo que poderia ter deixado em suas vítimas. O detetive Mines mandou imediatamente comparar os fluidos encontrados no corpo de Julie com aqueles que tinham coletado nas provas das cenas de crime de Gainesville. Descobrindo que ambos coincidiam, o tipo de sangue era outro indicador. Como já dissemos, a tecnologia não era terrivelmente avançada, mas pelo menos se sabia que o assassino das mulheres na Flórida tinha sangue tipo B. E acontece que Julie teve seus seios mordidos e deixou evidência neles. A partir daí, soube-se que seu tipo sanguíneo era B. O assassino parecia coincidir em todos os casos. Os esforços policiais se concentraram em Danny, descobrindo que ele tinha várias condenações criminais que apontavam que ele poderia ter sido responsável pelo roubo a um banco em Gainesville, que aconteceu no dia 26 de agosto, dia em que o corpo sem vida de Krista Hoyt foi descoberto. Procurando confirmar a autoria do roubo e esperando encontrar mais evidências, analisaram o que haviam encontrado sobre o evento. O ladrão tinha deixado para trás uma arma, um saco de dinheiro e um tocador de cassete com uma fita de gravação que ninguém havia ouvido. Na fita ouvia-se um homem cantando e falando. Ele falava sobre sua vida, sua família e até detalhava a melhor maneira de caçar e matar um veado. A gravação durava horas, nas quais se ouvia o homem cantar coisas sem sentido sobre um assassino misterioso, mas não serviam para nada. No entanto, em um ponto da gravação, este homem dizia seu nome Daniel Harold Rowling. Assim começou sua busca, encontrando-o não muito longe de Gainesville, na prisão de Mariel County Jail, por um roubo cometido 10 dias após o último ataque. O que significaria que, na realidade, os assassinatos teriam continuado se não fosse porque alguém o pegou. Imediatamente, seu tipo sanguíneo foi analisado, coincidindo com o do assassino. Mas quem era ele? Daniel Rowling? Daniel Harold Rowling nasceu em 26 de maio de 1954 em Shreveport, no estado da Louisiana, Estados Unidos. No casamento de Claudia e James Rowling, um policial da mesma cidade. Algumas fontes afirmam que ele era um veterano militar. Como sempre dizemos, nesse tipo de caso, uma infância violenta não diminui ou desculpa os crimes que indivíduos como Danny cometem na idade adulta. Mas é necessário mencionar os abusos que ele sofreu na infância, nas mãos de seu pai, que sempre deixou claro que Danny não tinha sido uma criança desejada ou planejada. Para que vocês tenham uma ideia, a primeira vez que James bateu em seu filho foi quando este tinha apenas 1 ano, pois, segundo ele, Daniel não engatinhava da forma que deveria. Porque está muito claro que é boa educação bater no seu bebê quando ele não engatinha da maneira muito específica que você quer que ele engatinhe, porque evidentemente ele vai te entender, e à medida que Daniel crescia, o nível de violência aumentava cada vez mais, sendo outro fator na escala de violência. Quando o casal teve seu segundo filho, Kevin, a quem o pai abusou da mesma forma que fez com seu irmão mais velho e sua mulher,
Claudia tentou várias vezes se separar, chegando até a deixar mais de uma vez a casa da família. Embora todas as suas tentativas terminassem com ela tendo que voltar para o marido. Vale lembrar que, nas décadas de 60 e 70, o divórcio feminino ainda não era bem visto pela sociedade. Como era de esperar, a violência que sofriam nas mãos de James Rowling afetou tanto Dani quanto sua mãe e irmão. Por exemplo, ainda sendo uma criança, Dani fugiu de casa várias vezes para acampar na floresta. Em uma tentativa de fugir dos maus tratos de seu pai, Claudia, sua mãe, começou a desenvolver tendências solitárias, chegando até mesmo a tentar atravessar a ponte. Quando seu filho mais velho tinha 11 anos, Claudia tentou atravessar a ponte, ferindo a si mesma, o que implicou que ela fosse internada em um hospital psiquiátrico por um tempo. Até aquele momento, Dani se refugiava na arte. Passava grande parte do seu tempo tocando diferentes instrumentos ou simplesmente ouvindo música. Mas o fato de sua mãe tentar isso fez com que sua estabilidade mental, já bastante frágil, se tornasse ainda mais complicada. A música já não era suficiente para acalmar sua mente, então começou a recorrer a substâncias ilícitas. Para seus 14 anos, Daniel tinha um consumo problemático tanto de álcool quanto de outras drogas e seu comportamento estava se transformando para pior. Nessa idade, seus vizinhos o pegaram espiando a filha adolescente deles. Claro, ao descobrir, seu pai acabou punindo-o fisicamente nos meses seguintes. Durante esse tempo, e mesmo nos anos que se seguiram, Daniel tentou controlar seus impulsos. Para não repetir o que ele tinha feito com a vizinha e simplesmente espioná-la ou se aproximar dela ou de outras garotas. Para se controlar, Dani não apenas abusou de substâncias ilícitas, mas também começou a ir à igreja, acreditando que isso poderia ajudá-lo. Mas com um uso cada vez mais problemático, suas notas começaram a piorar até que ele acabou abandonando o ensino médio. Ele tinha então 16 anos. Embora tenha tentado começar a trabalhar, ele não conseguiu manter um emprego estável e isso fez com que ele se alistasse. Sua primeira opção era entrar na Marinha, mas foi rejeitado, então acabou fazendo parte da Força Aérea. E embora não tenhamos exatamente as datas em que ele fez parte do exército, sabemos que esse período não durou muito, já que seu desempenho como militar também foi muito ruim. Continuava consumindo várias drogas de forma problemática. Na verdade, pouco depois de ter ingressado no 72, foi dispensado da Força Aérea por posse de substâncias ilícitas. Negando-se a voltar para casa com seu pai abusivo, Dani foi morar com seu avô. Foi então que conheceu Omar Halko, com quem se casou no dia 6 de setembro de 74 na igreja pentecostal de Shreveport, quando ambos tinham 19 anos. No entanto, casar-se também não ajudou a melhorar seu comportamento. Pelo contrário, durante os 4 anos que estiveram juntos. Omar foi vítima de Daniel, que exercia sobre ela e sua filha a mesma violência que seu pai havia exercido contra ele e sua família. Durante esses 4 anos de casamento, Daniel teve diferentes trabalhos, os quais nunca duraram muito. O mais estável foi um bar onde ele trabalhou por alguns anos antes de ser demitido. As razões eram sempre as mesmas: ataques de raiva, violência ou aparecer bêbado no trabalho. A instabilidade econômica, somada à violência, fez com que em 76 Omar se divorciasse de Daniel, levando consigo sua filha. E embora Dani não fosse especialmente um bom pai e muito menos um bom marido, a separação fez com que primeiro caísse em uma depressão muito forte nos meses seguintes. No entanto, já no ano de 1977, sua tristeza se transformou em sentimentos muito mais escuros. Irritado por ter sido abandonado, decidiu se vingar, ou melhor, descontar, abusando sexualmente de uma mulher que fisicamente se parecia muito com sua ex-esposa. Entrou na casa desta mulher no meio da noite, abusou dela e foi embora deixando a sua primeira vítima, mas não a última. Em 79 começou a roubar lojas usando uma máscara para cobrir o rosto. Dani sempre foi violento e incapaz de controlar seus impulsos. Sim, mas para o final dos anos 70 e durante toda a década de 80. Ele não teve nenhuma intenção de parar ou remorso pelo que estava fazendo? Durante esse período, ele praticamente não trabalhou, mas se sustentou através dos roubos que cometia, além de outros crimes menores. Vale ressaltar que nesses anos ele teve vários problemas com a lei, sendo acusado de vários crimes na Louisiana, mas também nos estados do Mississippi, Geórgia e Alabama. Várias vezes ele fugiu da prisão. Uma dessas vezes foi quando ele pediu permissão para ir ao banheiro enquanto trabalhava em uma floresta.
Os guardas deram permissão e ele simplesmente saiu correndo, mas não conseguiu ir muito longe antes de ser encontrado. Em grande parte das suas fugas, ele simplesmente aproveitava qualquer tipo de distração e ia embora. Ele também não pensava muito nisso. Daniel teve que cumprir o restante de sua sentença. Para 1985, ele foi preso novamente por vários roubos à mão armada, algo que ele justificou dizendo que estava com fome. Roubou porque não tinha comido por 2 dias. Em 1986, foi condenado a 4 anos de prisão. Naquele mesmo ano, em abril, fugiu da prisão nadando pelo rio Snake, mas foi encontrado apenas 6 dias depois. Após debates internos e mudanças frequentes, decidiram colocá-lo em confinamento solitário. Cumpriu 3 dos 4 anos de pena e foi libertado em condicional. Não sei se alguém poderia ter adivinhado os crimes que ele cometeria mais tarde, apenas com as informações que se tinha dele naquele momento. Embora fosse um escapista, uma pessoa que definitivamente, se estivesse ao seu alcance, não permanecia na prisão, ainda não havia mostrado tanta violência, pelo menos não havia registro disso. Claramente, sua estadia na prisão não o reformou. Longe disso, ele se tornou ainda mais instável. Considerem que, por 8 meses de confinamento, ele não pôde falar com ninguém. O importante é que eles acabaram de cometer um dos piores erros que poderiam ter cometido. Eles libertaram quem se tornaria o rasgador de Gainesville. Uma de suas namoradas fez com que ele finalmente fosse conversar com um psiquiatra, já que era evidente que ele tinha problemas não resolvidos com seu pai, que parecia odiá-lo. Enquanto Daniel queria com todo o seu ser tornar-se alguém e ter o respeito deste homem, ou seja, ele também o odiava por tudo o que tinha-lhe feito, mas também precisava que ele o reconhecesse. Em 1990, ele teve um acidente de carro durante uma forte tempestade e foi jogado para fora do veículo, batendo a cabeça. Após sua visita ao hospital, decidiu voltar a espionar casas, depois a entrar nelas, até voltar a roubar e finalmente abusar sexualmente de mulheres. Ele as procurava com o rosto coberto, uma faca e fita adesiva. Foi aí que começou o seu modo de agir. Por aquela época, nenhum emprego durava, pois ele era despedido ou renunciava. O episódio mais violento foi no ano de 1990, quando, sem trabalho ou lugar para viver, ele retornou para a casa de seus pais. Em maio daquele ano, ele entrou na cozinha e começou a amarrar os cadarços. Quando seu pai começou a gritar com ele por colocar o pé em um banco para fazê-lo. Provocando-o, Daniel perguntou o que ele faria para impedi-lo. Então o homem foi buscar sua pistola enlouquecido e apontou para ele. De acordo com Daniel, ele se colocou na frente do pai para proteger sua mãe, pois ele tinha ameaçado matá-los. O pai, naquele momento, atira nele 2 vezes, mas ele responde com sua própria arma com 3 disparos, acertando-o 2 vezes. Um no estômago e outro entre as sobrancelhas. Certo de que havia matado seu pai, decidiu fugir, mas antes disso, decidiu invadir a casa de um casal com quem mantinha um bom relacionamento. Surpresos por vê-lo bêbado e com uma arma na mão, perguntaram o que ele estava fazendo e ele começou a tentar roubá-los. O casal declararia mais tarde que parecia estar conversando com 2 pessoas diferentes, pois em alguns momentos ele estava calmo e triste, mas em outros parecia extremamente irritado. Daniel precisava de dinheiro para fugir ou que alguém o levasse para Dallas. Após muita insistência, eles o convenceram a ligar para o hospital para confirmar se de fato tinha matado o pai. Foi então que ele descobriu que, embora estivesse em estado crítico, não havia morrido. Um pouco mais calmos, o casal oferece a ele cerca de $30, alguns biscoitos e uma maçã. Eles dão a ele um casaco para a noite e Daniel finalmente se torna um fugitivo novamente. Quanto ao pai, James Rowling, perdeu um olho e nunca mais pôde ouvir de um ouvido, mas sobreviveu. Ele também denunciou seu filho por tentativa de assassinato mais tarde. Para evitar ser capturado, Danny roubou uma casa em sua cidade, onde pegou documentos de identidade com os quais se passou por Michael Kennedy Jr. Sob esse nome, abandonou sua cidade natal e em julho de 1990 se estabeleceu na Flórida. E se vocês estão pensando por um segundo que isso poderia ter servido para endireitar sua vida, deixem-me dizer que foi exatamente o contrário. Nesse momento ele começou a se obcecar com a ideia de matar. Oficialmente, Daniel foi acusado pelo assassinato de 5 pessoas em primeiro grau, em 15 de novembro do ano de 1991. Desde então, ele aguarda julgamento pelas acusações na prisão estadual da Flórida, e cumprindo a sentença que antes lhe havia sido imposta pelos roubos que havia cometido.
Embora, como eu disse, as evidências estavam mais baseadas em seu histórico e tipo sanguíneo, Daniel, de qualquer forma, confessou os assassinatos. Vamos começar com o que ele declarou sobre o caso de Julie Grissom. Disse ele: uma noite nublada em Shreveport, Louisiana, por volta das 10 post-meridian com Bristol e Ma, que com Payantry, montei minha bicicleta amarela pelo campo atrás da casa dos Grissom, deixei a bicicleta e pulei a cerca para o quintal deles. O Sr. Grissom estava fazendo um churrasco no seu Porsche nos fundos, enquanto seu neto, Sean Grissom, voltava para casa. O Sr. Tom Grissom havia deixado a porta dos fundos aberta e eu invadi a sala de estar. Ele usava calças de camuflagem, botas de selva, camiseta preta, uma faca Ka-Bar pendurada em uma cartucheira improvisada, luvas de couro, um revólver calibre 38 e uma máscara. Ordenei que os Grissom deitassem no chão. Depois algemei o Sr. Tom Grissom pelas costas e fechei a boca dele com fita adesiva. Depois fui até a Sra. Julie Grissom, coloquei as mãos dela atrás das costas com fita adesiva e tapei a boca dela. Depois fiz o mesmo com o coitado do Sean Grissom. Levei o Sr. Tom Grissom da sala de estar até a despensa, ao lado da máquina de lavar e secar, e o esfaqueei 2 vezes. Primeiro no rim direito, depois a segunda vez abaixo do externo, cravando a faca no coração. A próxima coisa que ele confessou foram os assassinatos dos estudantes. Daniel tinha estado espionando 2 garotas por um tempo, como era seu costume, até que decidiu atacar. Ele entrou no apartamento que Sonia Larson e Christina Powell compartilhavam, de 18 e 17 anos, respectivamente. Ambas as meninas foram esfaqueadas inúmeras vezes e seus corpos mutilados, de acordo com declarações feitas pelo próprio Danny. Depois, a primeira que ele atacou foi a Sonia, que estava dormindo em seu quarto. A primeira coisa que ele fez foi esfaqueá-la no peito, mas não fatalmente. Ao acordar, Sonia teve sua boca tapada com fita adesiva por ele, impedindo que seus gritos acordassem Christina, que dormia na sala. Sonia morreu após 1 minuto de luta. Ela estava ciente do que estava acontecendo, mas não tinha como se defender ou alertar sua companheira sobre o que estava acontecendo. Depois de matá-la, Daniel desceu e repetiu o processo. Tampou a boca de Christina com fita e amarrou suas mãos, embora antes de esfaqueá-la, ele abusou sexualmente dela. Depois de fazer isso, ele a obrigou a deitar-se de bruços, ou seja, de barriga para baixo, e esfaqueou-a 5 vezes nas costas. Além do abuso sexual, ainda em vida, Christina Danny abusou tanto de seu corpo quanto do de Sonia, deixando-os ainda em posições estranhas. O segundo ataque ocorreu aproximadamente 24 horas depois, no domingo, 25 de agosto de 1990. Quando repetiu o que havia feito na noite anterior, entrando no apartamento de outra estudante, localizado a apenas 3 km de onde cometeu os primeiros homicídios. Para acessar o local, quebrou a porta de vidro do mesmo. Dentro não havia ninguém. Então, armado com uma faca de caça e uma pistola automática, Danny esperou até cerca das 23 horas quando Krista Hoyt voltou para casa. Assim como com as vítimas anteriores, Danny a amordaçou com fita adesiva e, após amarrar suas mãos com uma faca, a guiou até o seu quarto, onde abusou dela. Repetindo o mesmo modus operandi de antes, ele a esfaqueou várias vezes até tirar a sua vida, voltando a abusar do seu corpo. Passado pouco mais de um dia, no dia 27 de agosto, Danny voltou a atacar, desta vez às 3 da manhã. O modus operandi foi o mesmo. Ele entrou em um terceiro apartamento ocupado por estudantes universitários. Neste moravam Manuel Taboada e Tracy Posey. Ao entrar, encontrou-se com Manuel ou Manny, como seus amigos o chamavam, dormindo e sem hesitar, atacou-o, esfaqueando-o no peito e acordando-o. Confuso com a situação, Manny tentou se defender, o que fez com que Daniel o esfaqueasse. Também em seus braços, mãos, pernas e rosto, até finalmente conseguir tirar sua vida. Acordada pelo escândalo, Tracy se aproximou do quarto de seu colega. Quando entendeu o que estava acontecendo, correu de volta ao seu quarto, onde tentou se trancar, mas isso não conseguiu salvá-la. Daniel forçou a porta e entrou. Assim como com as vítimas anteriores, ele a amordaçou e amarrou para abusar sexualmente dela e tirar sua vida. Na confissão ao Ministério Público, Danny declarou que dentro dele existiam várias personalidades, das quais 2 eram especialmente obscuras. Danny, escrito ao contrário. E gêmeos. Segundo ele, Inaj era mau, mas incapaz de assassinar, mas gêmeos sim. Segundo suas palavras, era sinistro e não hesitou em culpá-lo pelos crimes. Os profissionais de saúde mental que o atenderam não acreditaram em nada disso e consideraram essa história como uma tentativa desesperada de se livrar da culpa.
De qualquer forma, Danny confessou. Em sua confissão, ele deixou claro que havia trabalhado sozinho, e assim, todas as acusações que haviam sido feitas a Ed Humphrey foram retiradas e ele foi libertado 10 meses após o ataque à sua avó. O julgamento de Daniel começou quase 4 anos depois de ele assassinar os 5 estudantes em 5 de fevereiro de 1994. Lá, ele se declarou culpado de todas as acusações, enfrentando uma pena de morte, o que sua defesa tentou evitar, argumentando que seu comportamento tinha origem em traumas de infância. No entanto, eles não tiveram sucesso e ele foi efetivamente condenado pelo júri a 5 penas de morte e o juiz concordou que Danny seria executado. Como já vimos em outros casos, as penas de morte não são algo que seja feito imediatamente, pois seguem um longo processo de apelações, revisões judiciais e demais. O que é conhecido como o corredor da morte. Danny passou mais de 20 anos neste. Finalmente, ela morreu de injeção letal em 25 de outubro de 2006. Enquanto isso, foi revelado que o assassino tinha seu próprio site onde publicava uma série de contos góticos, aos quais chamou de Lendas do Pântano Negro. E vendia The Making of a Serial Killer, o livro onde relatava suas experiências. Ele disse: "Sou culpado apenas como Gemini, um ser sedento por sangue, mas a pessoa que sou sente profundo remorso." Antes de sua execução, olhou fixamente para a mãe de uma de suas vítimas e cantou um verso de um hino religioso. "Ninguém é maior do que tu, Senhor, ninguém é maior do que tu." Seu último desejo foi comer calda de lagosta, camarões, batatas assadas, torta de queijo com morangos e chá doce. Atualmente, na Universidade da Flórida, em Gainesville, há um mural em memória às vítimas. E promete que nunca mais voltará a algo assim. "Tive que colocar os óculos porque a minha vista cansou." As pessoas com astigmatismo vão me entender. É um incômodo ter um olho que entende mais do que o outro, mas enfim, espero que o reflexo não incomode. De qualquer forma, já terminamos. Isso foi tudo que eu tinha para dizer no vídeo. Me digam o que pensam abaixo nos comentários. E se vocês já conheciam este caso, na verdade, com certeza conhecem e estou ansiosa para ver os comentários de vocês. Vocês já analisaram este caso? Você já analisou este caso, se não já foi feito no canal? Não, porque eu o apaguei. Porque ainda não o apaguei. Vou apagá-lo agora porque fiz isso para o Halloween há um ano. Acho que criei algo assim há 1 ou 2 anos, não me lembro, mas durou 12 minutos. Quando vi que durava 12 minutos, eu disse: "Na verdade, essa é uma maneira muito concisa de contar isso, porque não foi assim." Parecia-me muito pouco interessante e como se faltassem muitas coisas, então decidi refazê-lo. Mas com uma melhor edição também. É como se o vídeo anterior me pareceu muito rápido para fazer, porque... Sim, em vez de você estar realmente interessada na história, acho que fiz, na minha opinião, muito mal. Gosto de refazer as coisas que faço, mas sempre há um esclarecimento. Se alguma vez ficarem com dúvida, sempre esclareço em algum lugar, seja no título ou no próprio vídeo. Se eu não esclareço, não estou refazendo, e portanto provavelmente estão se confundindo com outra pessoa. Costuma acontecer comigo. Alguém ou várias pessoas comentam que acham que você já fez esse vídeo. Não fiz este vídeo, a menos que eu diga a vocês. E este, sim, eu refiz. Mesmo assim, temos que ver se há alguém que se lembra desse vídeo. Porque, sério, durava 12 minutos. Nada, você não explica nada em 12 minutos. Bem, na minha opinião... Então, digam-me o que acham. Você se lembrava ou conhecia a história que é supostamente a origem de Scream? Se quiserem me recomendar casos para o canal, meu e-mail está na descrição de todos os vídeos. E outra coisa é, se quiserem ver os vídeos antes, podem se tornar membros do canal. Lá embaixo, onde diz inscrever-se ou unir-se, podem ver mais detalhes. Até aqui chegamos com o caso. Aqui estão os Patreons e membros do canal, obrigada por me apoiarem. E sem mais nada para dizer. Aqui tem um vídeo novo, aqui tem um vídeo recomendado, podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus.